E aí, minha gente, tá tudo certinho? Pronto para mais uma aula? Vamos ter aqui um aprendizado sinistro? Olha o homem aqui! Então, minha gente, olha só. Nós vamos agora começar um estudo sobre funções trigonométricas, né? Vamos falar lá sobre a função seno e sobre a função cosseno, principalmente. E depois, mais para frente, a gente vai mostrar como é que essas funções apareceram aí no Enem. Mas antes disso, a gente vai fazer aquela parte inicial de nivelamento para todo mundo saber a mesma coisa, que é o objetivo da aula de hoje, né? A gente conhecer aí o basicão sobre o ciclo trigonométrico e ver lá o ponto inicial ali para as funções trigonométricas, que a gente vai desenvolver isso mais a partir da próxima aula. Tá beleza? Bom, mas antes da gente ir para a aula propriamente dito, deixa eu ver um negócio aqui. Você não se inscreveu no nosso canal ainda? Você não é um ex-estudante ainda? Então assine o canal, marca lá o sininho das notificações e vem estudar com a gente aqui para o próximo Enem. Você não vai se arrepender. A gente tem aula a semana inteira com vários professores, gente muito competente aqui para ajudar você a chegar bem no próximo Enem. Tá bom? Então vamos lá, logo depois da vinheta a gente começa. Então, cá estamos nós, né? Que bom que você está conosco aqui. Vamos lá. Nessa parte aqui a gente vai falar sobre o ciclo trigonométrico, né? Fazer uma conexão aí com o que vocês viram lá com o professor Luan na parte de geometria. Já tem vídeo aqui sobre trigonometria no triângulo retângulo, né? Vou deixar um card aqui para você poder acessar essas aulas do professor Luan. E agora a gente vai falar sobre a trigonometria no ciclo trigonométrico. Vamos dar aí o pontapé inicial para as funções trigonométricas, mas no final você vai ver as funções aparecendo. Mas, nesse momento, vamos entender aí o básico, né, para a gente poder chegar lá. Então, vamos lá, vem comigo. Bom, um triângulo ele é chamado de retângulo quando ele tem um ângulo de 90 graus, que a gente representa com esse quadradinho, geralmente com um pontinho dentro, mas não necessariamente, né? Aqui você tem os lados que ajudam a formar esse ângulo de 90 graus aqui, são chamados de catetos. Além desse cateto, aparece aqui um sufixo, né, que a gente utiliza, oposto ou adjacente, que é dependendo do ângulo. Então, em relação a esse ângulo aqui, eu chamo aquele lado de lá de cateto oposto, né? E aqui, o cateto vizinho aqui do ângulo, eu chamo de cateto adjacente. Adjacente é vizinho, que está ali logo ao lado. Se o ângulo fosse aqui em cima, aí esse lado aqui BC, né, de medida A, ele já seria o cateto adjacente, seria o cateto vizinho. E o lado AC seria o cateto oposto. Então, oposto ou adjacente, ele é relativo, depende de qual ângulo. E hipotenusa é esse lado maior do triângulo que não ajuda a formar o ângulo de 90 graus. Entendido? Então, o que eu vou chamar de seno? Seno é a razão entre a medida do cateto oposto e a hipotenusa, que no caso aqui seria o A dividido pelo H. Então, aqui é o seno do ângulo A. O cosseno é a razão entre a medida do cateto adjacente, que no caso aqui é o B, e a hipotenusa. Mas além desses, tem outras razões trigonométricas. Nós vamos nos concentrar mais nessas aqui, nesse momento, mas também tem a tangente. A tangente é a mesma coisa que você pegar aqui o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, que também é a mesma coisa que você dividir o seno pelo cosseno. Seno dividir por cosseno dá tangente. A cotangente é o inverso multiplicativo, veja que eu não estou falando de função inversa, hein? É o inverso multiplicativo da tangente, onde você não tem o seno dando zero. Mas aí é uma outra história que a gente não vai aprofundar aqui. A secante é o inverso multiplicativo, não estou falando de função inversa, né? Do cosseno. 1 sobre cosseno é a secante. E a cossecante é 1 dividido por seno. Tudo bem? Nós vamos concentrar forças aqui para a gente poder entender
o seno e o cosseno. Olha só, antes de continuar, eu gostaria de retomar com vocês a noção aqui de ângulos notáveis, né? Os ângulos que vamos chamar de ângulos notáveis são os ângulos de 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Esses ângulos é interessante que você saiba calcular o seno, o cosseno e a tangente deles por conta sua mesmo, independente se for dado o valor do seno, cosseno e tangente desses ângulos, é necessário que você saiba fazer esse cálculo. E tem um método mnemônico, né, um método de memorização rápida que ajuda você com essa construção, que eu vou passar para você aqui rapidamente. Olha só, vamos fazer um pequeno rascunho aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui do lado esquerdo? Eu vou escrever aqui assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Depois você vai extrair a raiz quadrada aqui em cima, ó, raiz quadrada, e depois você vai pegar tudo e vai dividir por 2. Esse valor que você obtém aqui é o que você vai colocar na primeira coluna, ele é o seno. Uma coisa que você deve ter aprendido lá na aula do professor Luan é que o seno de ângulos complementares, né, que são aqueles ângulos cuja soma dá 90 graus, né, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Então, isso a gente pode traduzir na tabela aqui como essas informações invertidas, né? Porque é como se fosse falar assim, ó, eu quero calcular o cosseno de 0, né? Mas o cosseno de 0 é o seno do seu complemento, que é o seno de 90, que dá 1. Aí eu quero calcular quem que é o cosseno de 30, mas o cosseno de 30 é o seno de 60, que dá raiz de 3 sobre 2. Na prática, você vai ver que você só precisa pegar os dados dessa primeira coluna aqui e colocar eles invertidos aqui. Aí vai ficar assim, raiz de 2 dividido por 2, aqui vai ficar 1 meio e aqui vai ficar 0. E tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, se você pegar assim 0 dividido por 1, vai encontrar 0. 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2, você vai ver que esse 2 aqui cancela com esse 2, vai ficar assim, ó, 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3 já é a tangente, mas tem gente que não gosta muito dessa raiz embaixo, não tem problema, né? Mas se você não gostar dela aqui embaixo, você pode multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, né, no numerador e no denominador. E aí você vai passar a ter raiz quadrada de 3 dividido por 3, né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 dá 3. Bom, e aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá o quê? 1, né? Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio, esse 2 aqui vai cancelar com esse 2, você vai ver. Isso aqui vai ficar raiz de 3. E 1 dividido por 0? Não existe divisão por 0. Então, não existe divisão por 0, não existe a tangente de 90 graus. Tudo certinho? Então, agora vamos entender um pouquinho sobre circunferência, arco, raio, esse negócio todo aí que a gente precisa. Vamos lá? Pessoal, olha só. Eu tenho aqui uma circunferência, ela tem um certo raio, que foi chamado de R. Tem um ângulo aqui, que foi chamado de alfa. O é o centro da circunferência, A e B são pontos da circunferência. O nome que a gente dá para essa parte da circunferência que fica entre os pontos A e B é chamado de arco. Então, eu tenho aqui um arco de circunferência. Vamos supor que esse arco tenha comprimento L. Eu tenho interesse em relacionar o comprimento do arco com o ângulo. Olha só, para a gente poder fazer isso, eu preciso lembrar o seguinte, olha só, que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, né? Todo mundo lembra disso aqui? O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio? Pois é. Agora, eu vou lembrar o seguinte, que quando você pega o ângulo, né, que você dá a volta inteira ali, esse ângulo é um ângulo de 360 graus, não é isso? Então, vamos fazer uma regra de 3 simples aqui, onde eu tenha ângulo e comprimento da circunferência. Então, se eu tenho um ângulo de alfa graus, eu vou ter um comprimento de arco de qual medida? E aqui, nesse momento, sempre que você quiser o ângulo a partir do comprimento ou o comprimento a partir do ângulo, você pode usar essa regra de 3 aqui, tá bom?
Bom, agora tem um tipo de medida que a gente vai utilizar que está relacionada ao comprimento do arco. E essa medida é chamada de radiano. Agora, o que é que seria um radiano? Um radiano, na verdade, é a abertura que eu tenho quando o comprimento do arco ele é igual à medida do raio. Então, se esse comprimento aqui, ó, do arco for igual à medida do raio, aí eu digo que eu estou diante de um radiano. Então, um radiano é aquela abertura onde o comprimento do arco é igual ao raio da circunferência. Então, se for feito dessa forma, a circunferência toda vai dar quantos radianos? Bom, primeira coisa que você vai observar é o seguinte, é que essa abertura ela independe do tamanho do raio. Porque qualquer que seja o valor de R que você colocar, nessa fórmula que você está vendo aqui, se você trocar isso aqui por R, você vai ver que esse R daqui cancela com esse R de baixo. Ou seja, não é necessário eu ficar preso ao raio, pode ser qualquer raio. E já que pode ser qualquer raio, qual é o valor de R melhor para a gente poder fazer conta? É o R igual a 1. Então, quando a gente for falar de ciclo trigonométrico, nós vamos estar sempre falando com R igual a 1. Ah, mas e se eu quiser trabalhar com R igual a 5? Pode? Pode, mas é um dificultador desnecessário, porque ele não vai fazer diferença. Se você colocar o R igual a 5, em algum momento esse 5 vai cancelar com outro 5 e vai ficar igual ao que você teria quando R igual a 1. Então a gente vai trabalhar olhando para uma circunferência de raio 1. E isso aí a gente vai chamar de ciclo trigonométrico, tá bom? Vamos lá. E aí nós chegamos no ciclo trigonométrico, que não é nada mais, nada menos do que uma circunferência cujo raio dela é 1, né? E vamos relembrar o que é um radiano. Um radiano é assim, ó, se essa circunferência aqui tem raio 1, então essa distância daqui até aqui, ela é de uma unidade. O radiano, ele é aquela abertura ali, né, onde o arco tem comprimento igual ao raio. Como o raio aqui é 1, então é essa abertura aqui, ó, onde o comprimento é igualzinho ao raio. Nesse caso, eu estou olhando para cá. Isso aqui seria o raio, que é 1, igual aqui. E aqui eu tenho o comprimento do arco, que é o comprimento de um radiano. Um radiano é esse comprimento de arco igual ao raio. Mas o mais interessante aqui é você relacionar isso aqui com a metade do comprimento da circunferência inteira e com a circunferência toda. Então você pode dizer assim, ó, o ângulo de 360 graus dá a circunferência completa. E o comprimento da circunferência é 2π vezes r. Então vai ser 2π multiplicado pelo r, que é 1, que eu não preciso escrever. Lembra que o comprimento é o radiano, né? Então o comprimento do arco vai te dar isso aqui em radianos. Então 360 graus é a mesma coisa que 2π radianos. Eu tenho essa relação entre a medida em graus e a medida em radianos. É lógico que se eu dividir por 2 aqui vai ficar melhor ainda, não é? Olha só como é que vai ficar. Se você dividir por 2 os dois lados aqui, você vai ficar com essa relação aqui, ó, que em 180 graus eu tenho um π radiano. É lógico, se eu quiser saber quantos graus que dá 1 radiano, é só pegar 180 e dividir por 3,1415, que é o valor aproximado do π, que você vai ter essa informação. Mas aqui, essa relação, ela é uma relação importante. Lembra que o π, ele é um número real, ele vale mais ou menos 3,1415. Então, o arco de comprimento 3,1415 é um arco que vai cobrir metade da circunferência. Ele é equivalente a 180 graus. E é por isso que está escrito aqui, ó, π, né, radianos ou 180 graus. É lógico que se você se você pegar esses 180 graus e dividir por 2, você vai encontrar 90 graus. E de forma análoga, se você pegar o π e dividir por 2, vai ficar π dividido por 2. Então, π dividido por 2 é equivalente a 90 graus. E agora eu poderia tentar encontrar os outros ângulos, né? Como é que seria o ângulo de 270?
é só você reparar que 270 é 3 vezes 90. 3 vezes 9 não dá 27? Então é 3 vezes π sobre 2. E como é que a gente encontra os demais ângulos? 45 graus, 60 graus, 30 graus. Como é que a gente encontra isso? Basta você lembrar dessa relação aqui e usar uma proporção, uma regra de 3. Você quer saber, por exemplo, 30 graus. Quantos radianos que são 30 graus? Então você começa com o que você sabe, né? Olha, eu sei que 180 ele é equivalente a π radianos. Né? E se eu quero saber 30 graus, isso aqui vai ser quantos radianos? É só você montar essa proporção aqui que você vai achar isso aí sem maiores problemas, né? Do lado de cá você pode simplificar, ó. Tira um zero de cá, tira um zero de cá, fica 18 dividido por 3, que dá 6, né? Vai ficar 6 lá e 1k. Olha aqui agora, ó, 6 vezes x dá 6x, e ficou aqui π. Então, x igual a π sobre 6. Outra coisa que você poderia reparar é que o π não é 180 graus. 180 dividido por quanto que dá 30? 180 dividido por 6. Então, π sobre 6 radianos, ele é o equivalente a 30 graus, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha naquela tabela de senos e cossenos e tangentes, adicionando essa informação dos radianos para você ver como é que vai ficar. Vamos lá. Muito bem, aqui está a mesma tabela que nós construímos antes, só que agora a gente colocou aqui os comprimentos de arco, né? Π sobre 6 radianos é a mesma coisa que 30 graus. E aqui está o seno de π sobre 6, que é o mesmo seno de 30. Cosseno de π sobre 6, que é o mesmo cosseno de 30, e assim por diante. Não confunda achar que π é 180. Não, π é 3,1415 e uns quebradinhos a mais aí. Π radianos, que é um comprimento de arco de tamanho π em uma circunferência de raio 1, ela define ali um ângulo de 180 graus. Mas π não é 180, beleza? Vamos agora de volta para o ciclo trigonométrico, que eu quero mostrar uma outra coisinha para vocês lá. Então, gente, olha só, não se esqueça que nós agora estamos trabalhando com uma circunferência de raio 1, entendido? Veja bem, eu tenho aqui que o raio é 1. Então vamos supor que eu pegue um ponto aqui sobre a circunferência. Olhe agora para esse raio aqui e pensa nesse triângulo aqui, ó. Pega esse ponto aqui, vamos supor que esse ponto aqui é um ponto P. Desce esse ponto para cá e constrói então esse triângulo aqui. Esse triângulo é um triângulo retângulo por construção, não é isso? Agora, olha para esse ângulo aqui. Esse ângulo é um ângulo alfa. Não sei que ângulo que é esse. É um ângulo alfa. E aqui eu tenho uma circunferência de raio 1. Veja, eu vou olhar aqui para o comprimento do arco. Esse comprimento do arco eu vou chamar ele de x. Então, aqui eu posso escrever tanto seno de alfa. Eu posso escrever seno de alfa, que vai ser uma medida em graus, como eu posso escrever, por exemplo, o seno do arco de comprimento x. Lembra que, nesse caso aqui, isso é particularmente importante, porque esse número aqui, ele é um número real. Então, fica perfeito para a gente definir uma função, tá certo? Agora, o que é o seno de alfa aqui? Lembra como é que era o seno? O seno não era a medida do cateto oposto, dividido pela medida da hipotenusa. Só que, por sorte agora, a medida da hipotenusa é 1. Então, basicamente, esse valor que você vai ver aqui do lado direito, essa altura aqui, ela vai ser o seno, né? Então, essa altura aqui, ela vai ser o seno. Pensa aqui nesse primeiro quadrante, primeiramente aqui, tá certo? Então, isso aqui vai ser o seno de x, ou então o seno do ângulo alfa. A rigor, para não dizer que é a altura, porque às vezes isso aqui vai ser negativo, nós vamos dizer que o seno, ele é, na verdade, este pontinho que está aqui, ó. Então, este pontinho que está aqui vai ser o seno de x. De forma análoga, eu posso pensar agora em um cosseno, e aí, no caso do cosseno, eu lembro que o cosseno é a medida do cateto adjacente, que no caso seria esse aqui, né? Dividido pela hipotenusa, pelo 1. Então, se eu pegar o cosseno vai ser exatamente esse número aqui. Esse número aqui é o cosseno de x. Então, eu tenho como enxergar aquele triângulo lá da trigonometria do triângulo retângulo
aqui dentro do ciclo trigonométrico. E olha só que interessante. Você vai poder concluir aqui, sem maiores dificuldades, que esse ponto P que está aqui em cima da circunferência, ele tem como abscissa, como x, o cosseno aqui, ó, tá vendo? Ó, o cosseno de x. E como ordenada, ele tem lá o seno de x. Então, onde o pontinho parar, você olha para ele, qual é a abscissa, qual é a ordenada? A abscissa é o cosseno e a ordenada ela é o seno. Então, eu posso enxergar toda a trigonometria do triângulo retângulo aqui dentro do ciclo trigonométrico. Só que o que vai acontecer é que a gente vai ter seno, cosseno aqui também de outros ângulos que não são necessariamente esses ângulos aqui que ficam entre 0 e 90 graus. Você pode vir lá para um ponto do segundo quadrante, do terceiro, do quarto quadrante, e mesmo assim você vai ter ali o seno, o cosseno definido, tá certo? Eu só queria então mostrar uma ilustração para vocês, para que vocês pudessem ver isso aqui em movimento. Basicamente o que nós vamos definir aqui como cosseno e como seno vai ser a abscissa e a ordenada desse ponto que está aqui sobre a circunferência. Na ilustração que eu vou mostrar, a gente vai poder agarrar esse pontinho aqui e mexer com ele para um lado e para o outro. E aí eu vou fazer mais algumas observações lá para vocês, tá bom? Certinho? Olha aqui, ó, raio 1. O que nós falamos para vocês agora há pouco? Falamos assim, olha, se você vai calcular o seno ou desse ângulo αx ou o seno desse arco que tem comprimento 1, veja que esse arco define o ângulo define o arco. Então o seno é a medida do cateto oposto, que é 0,84, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então o seno é o 0,84. E o 0,84 é o quê? É a ordenada do ponto, é o y do ponto. 0,84 é esse número aqui, ó. Esse pontinho aqui é o 0,84, certo? Do mesmo jeito, se eu for calcular o cosseno aqui vai ser a medida do cateto adjacente, que é esse tamanho aqui é 0,54, né? Dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, quando você divide por 1, dá ele mesmo. Então, esse 0,54 é o cosseno desse ângulo. É o cosseno de 57,38 e é o cosseno de 1 radiano. Então, esse pontinho que está aqui embaixo, ó, o 0,54, é a abscissa do ponto P. E ele é o cosseno do ângulo. Agora, quando você pega esse ponto aqui e traz ele para cá, por exemplo, aí você repara que o cosseno agora ficou negativo. Porque o cosseno, ele é a abscissa, ele é o x desse ponto, é o cosseno. E o seno é a ordenada. Então você veja que pontos no segundo quadrante, você tem o cosseno negativo e o seno positivo. Não precisa de fórmula nenhuma para decorar isso. É só você lembrar da ideia, né? Cosseno é a abscissa, seno é a ordenada. Quando você traz ele para cá, você vê que ele vai ficando, o cosseno, né, vai ficando cada vez mais perto de menos 1. Quando você chega aqui bem em cima, olha aí, ó, cosseno já vai dar menos 1. E o seno, lembra que o seno é a ordenada, não é isso? Então, se você for olhar para a ordenada desse ponto aqui, a ordenada é 0. Então, o seno de π, ó, 3,14, tá vendo? Ó, π, seno de π é 0. Cosseno de π é menos 1. Quando você vem cá para o terceiro quadrante, né? Se você vem cá para o terceiro quadrante, você já tem que tanto o cosseno quanto o seno são negativos. Olha para esse arco vermelho aqui, ó. Esse arco vermelho terminou em um ponto do terceiro quadrante. Leva lá para o eixo x. Onde bater lá é onde está o cosseno. Leva lá para o eixo y. Onde bater lá é onde está o seno. Então aqui tanto o cosseno quanto o seno eles são negativos, ok? Se você vier aqui para o quarto quadrante, você já terá o cosseno positivo e você terá o seno negativo. Não precisa de decorar isso aqui, gente. A hora que você precisar, você faz um rabisco lá e você descobre se é positivo ou se é negativo. Já ouvi até música para saber sinal de seno e cosseno, mas será que precisa disso mesmo? Não sei, eu acho que não. Vamos tentar entender, tá certo? Agora, o que eu vou definir como sendo a função seno? É sobre isso que eu quero falar com vocês. O que é a função seno e o que é a função cosseno. Gente, olha só. O que eu vou definir como função cosseno é aquela função
onde o x é o comprimento do arco e o y, a ordenada, é o valor do cosseno daquele arco. Então, se você pegar aqui, ó, esse pontinho que está marcado aqui, tá vendo? Ó, a abscissa dele é 1,04, que é esse comprimento de arco, e a ordenada dele é 0,51. Tá vendo aqui? Isso aqui é o que eu vou chamar de cosseno. Então, quando eu ando aqui, você vê que eu tenho vários valores sendo colocados ali, certo? Isso que você vê ali é o gráfico da função cosseno. Você pode observar que quando eu chego mais perto de 90 graus, ele vai ficar mais perto de zero, porque aqui no π sobre 2, que é o 90 graus, o cosseno é a abscissa do ponto, é o x do ponto. E o x do ponto é o quê? Zero. Se eu venho cá para o lado esquerdo, o que vai acontecer com o cosseno? Ele vai ficando mais negativo, se é que pode falar assim, né? E quando eu chego aqui no π aqui, ó, no π o cosseno já vale menos 1. Então esse aqui é o gráfico da função cosseno no intervalo de 0 até π. Pronto, mudei aqui agora o ângulo de visão. Agora repara que na medida que eu vou aqui para o terceiro quadrante, o valor do cosseno vai aumentando. Ó. Esse pontinho aqui está se deslocando para a direita, então ele está aumentando. E aí você repara o que está acontecendo aqui. Ele vai aumentando de valor, e quando eu chego aqui no 3π sobre 2, que é no 270 graus, ele volta a ser zero. Por que zero? Porque o cosseno é a abscissa do ponto, é o x do ponto. Aqui o x do ponto é zero, né? E se eu for novamente aqui até dar a volta completa, o cosseno ele vai aumentando de valor. O cosseno é esse pontinho aqui, ó. Ele vai aumentando de valor até chegar no 1, né? Então o cosseno de 2π ele volta a ser 1. Isso que você tem aqui é o gráfico da função cosseno no intervalo que vai de 0 até π. Perdão. No intervalo que vai de 0 até 2π. Eu vou deixar essa construção aqui na descrição para vocês poderem explorar ela, entendeu? Mexe lá, fica à vontade. O seno é a mesma coisa, só que ao invés de olhar para esse pontinho aqui, eu vou olhar para esse outro ponto. Então, vamos lá ver como é que fica o seno? Gente, a função seno é aquela função onde o x vai ser o comprimento do arco. Isso aqui vai ser o x, tá vendo aqui x igual a 1? Tá vendo aqui, ó, x igual a 1? E a ordenada vai ser a ordenada do ponto P. Ou seja, vai ser esse pontinho que está aqui. Tá vendo aqui que é 0,84? Esse 0,54 é o tamanho aqui, né? Isso aqui é o cosseno. Mas então, o seno é 0,84. Quando você mexe aqui, ó, observe o que vai acontecendo, ó. Lembra que o seno é a ordenada, é o y desse ponto aqui. Esse 0,45 aqui que é o seno de 0,47. Então eu tenho aqui o ponto 0,47 e tenho como ordenada o 0,45. À medida que eu vou andando aqui, ó, você vai ter esses valores sendo modificados. E quando eu estou aqui na origem, né, no 0, 0 aqui, qual que é o seno de 0? O seno de 0 é a ordenada desse ponto. Então, o seno de 0 é a ordenada desse ponto aqui, entendeu? Então, na medida que você vai aumentando aqui o valor, olha, quando você chega no π sobre 2, quanto é que dá o seno? O seno é a ordenada, é o y desse ponto, né? Então, o seno aqui dá 1. Ó. No π sobre 2, o seno vale 1. Se você anda aqui, ó, na direção do π, ó, no π ele vai voltar a ser 0, porque o seno é a ordenada do ponto, é o y do ponto, entendeu? Deixa eu mudar aqui o ângulo de visão aqui. Então, moçada, olha só. Agora, quando você vai aqui subindo aqui na direção do 2π, o que vai acontecendo com o seno? O seno é esse pontinho aqui, tá vendo? Ó? Menos 0,75. Ele vai ficando cada vez maior, né? E vai subindo aqui, olha da direita aqui, ó. Ele vai subindo, esse número aqui vai subindo na direção do 0. Então, aqui você tem o gráfico da função seno no intervalo que vai de 0 até 2π. Beleza? Bom, é isso aí por hoje. Você foi apresentado aqui ao gráfico da função seno, ao gráfico da função cosseno, mas a gente vai voltar nisso na próxima aula. É isso aí, moçada. Por hoje é isso. Você foi apresentado ao gráfico da função seno e ao gráfico da função cosseno,
olhando ali as informações no ciclo trigonométrico. Nós vamos voltar a isso na próxima aula. Mas por hoje eu vou deixar para vocês aqui um link para você acessar essas construções e ficar craque em seno e cosseno. Entenda tudinho, né, com relação a seno e cosseno, para que na próxima aula a gente possa voltar a falar sobre esse assunto e você compreender melhor aí aspectos da função seno e cosseno. E aí a gente vai construir gráficos de variações de seno e cosseno, né, quando você muda o argumento ali, se for um 2x, se for um x sobre 3, e, enfim, o que vai acontecer com o gráfico dessas funções quando você fizer essas modificações. É disso que a gente vai falar na próxima aula, mas por hoje eu queria que vocês entendessem isso que nós discutimos. E não deixe de explorar a construção, tá aqui ó, na descrição, aqui tem o link para você acessar essas construções. Explora lá e no próxima segunda-feira volta para cá para a gente continuar. Tá, beleza? Grande abraço para vocês, tudo de bom e tchau, gente! Até segunda!